Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, nós estamos na lição 6 da EBD, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos ver a lição Estevão, o Mártir. E aí nós vamos ver o seguinte, vamos começar com o nosso versículo-chave. Ele encontra-se em Atos 7:55 e lá diz o seguinte: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai. Então, a história de Estevão, né? Como é que ela surge aqui no livro de Atos? Aquelas viúvas, elas estavam se sentindo desassistidas, elas começam a reclamar, elas começam a murmurar, a gente já viu isso na aula passada, né? Na lição passada. E aí, são escolhidos 7 homens, né? São escolhidos homens que seriam os diáconos, né? Que eram homens que tinham características especiais. São homens que se destacavam no meio daqueles outros, né? Daquelas outras pessoas que estavam ali. E entre essas pessoas está Estevão, né? E Estevão, a gente vai observar o seguinte, que ele foi acusado de falar contra a lei de Moisés e contra o templo, que isso era sagrado para aquelas pessoas. E não hesitou em confrontar seus acusadores, né, com as verdades das Escrituras. Ou seja, ele colocou o dedo nas feridas deles. Falou das boas novas, falou da questão do evangelho. E como as pessoas não tinham como vencê-lo, né, porque ele era um homem muito sábio, eles partiram para a violência, para a questão do apedrejamento e a sua consequente morte. Então vamos lá ver então, primeiro ponto, o caráter e o serviço de Estevão. Nós vamos começar com Atos 6, versículos 3 a 10, que é essa nossa primeira parte. Então, nesses versículos, nós vamos ver o seguinte, que Estevão tinha uma boa reputação, né? Era um homem cheio do Espírito Santo e um homem cheio da graça e do poder. Não era um homem qualquer, não era um homem que tinha uma vida que fazia com que ele passasse no anonimato. Ele não era assim, né? Ele não conseguia, onde quer que ele passasse, né? Ele não conseguia passar desapercebido, né? E lá em Atos 6:8 diz o seguinte: Estevão, cheio de poder e de fé, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Não era um homem qualquer, né? E a gente vai ver isso. Segundo ponto da nossa lição, acusação contra Estevão. E agora nós estamos em Atos 6, versículos 11 a 15. E nós vamos perceber que Estevão, ele estava usando do seu direito. Qual que era o direito dele? De falar, de se expor, né? De expor as escrituras. E lá em Atos 6:10, olha só que interessante. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ou seja, à medida que ele ia falando, ele ia expondo, né? As pessoas não conseguiam o quê? Não conseguiam vencê-lo, né? E aí eles tinham que partir para as outras estratégias, que é o que vai acontecer com a vida dele. E lá em Lucas 21:15, Jesus diz o seguinte: porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Jesus já disse isso, né? Ele daria o quê? Poder. Poder para as pessoas falarem. Poder para as pessoas o quê? Pregarem. Então, surgem as testemunhas falsas, claro, né? Eles tinham que partir para o quê? Para aquelas estratégias. E aquelas testemunhas falsas, elas diziam o seguinte: Jesus vai destruiria o templo e alteraria os costumes transmitidos por Moisés, que era uma coisa que aquelas pessoas não queriam, né? Eram coisas sagradas. E essas coisas que essas testemunhas falsas falavam eram acusações dignas de quê? De pena máxima,
tá? Era a pena máxima para aquelas pessoas. Porque os judeus, isso aqui tem que deixar bem claro, eles tinham como sagrado o templo e a lei. Isso para eles era intocável, eram intocáveis. Terceiro ponto da nossa lição, a defesa de Estevão. E aí, então, Estevão vai se defender, né? Lá em Atos 6,15, olha só que versículo interessante. Fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fossem de anjo. Ou seja, ele resplandecia, né? E aí nós vamos ver o seguinte. Contra o lugar santo, ele fez o discurso de Estevão, não foi um discurso qualquer. Na realidade, ele fez uma exaustiva exposição da história de Israel. Ele tinha domínio, ele sabia do que ele falava. Então ele contou toda a história, o quê? Toda a história do povo de Deus, né? E aí a gente nota no seu discurso, né? Veja bem, o Deus da glória, que apareceu a Abraão, ele fala que o Deus estava com José e Deus foi ao encontro de Moisés. E outra coisa do seu discurso, a presença de Deus, ela não estava num local, num ambiente, né? E isso aqui para eles, né, era uma situação que eles não conseguiam compreender. Segundo ponto que a gente vai ver, contra a lei. Estevão afirma que quem estava desrespeitando a lei eram eles. Pensam bem, aí é que o negócio ficou complicado. Estevão, na sua carta, no seu discurso, ele fala que eles eram hipócritas, né? E quem estava realmente levantando falsas ideias eram eles. Atos 7,53 diz o seguinte: vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Ou seja, vocês é que não sabem o que falam. Vocês é que estão falando o quê? Espalhando pérolas por aí, espalhando penas ao vento. E depois que as coisas são espalhadas, não tem como a gente conter. E aí ele continua. Quando Israel, no passado, rejeitava obedecer a Moisés, negava a lei. Ele diz, vocês são igualzinho os seus antepassados, vocês estão fazendo igualzinho foi feito lá atrás. E aí nós vamos ver por a finalização, depois de toda essa fala, um discurso longo, muito longo, né? A gente vai ver a morte de Estevão. Isso está em Atos 7, versículos 54 a 60. E diz o seguinte lá, né? O discurso de Estevão, ele despertou o quê? Hostilidade. As pessoas ficavam o quê? Com sangue nos olhos, né? Uma hostilidade sem paralelo. E aqueles homens do Sinédrio, eles estavam o quê? Com muita fúria, enfurecidos, com muita raiva. E Estevão, então, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, né? E aquele forte desejo de violência, né? E isso tudo despertou uma violência sem limite naquele povo. Estevão foi expulso da cidade e ele foi apedrejado. E aí, nesse discurso de Estevão, esse discurso longo, muito longo, né? Que não foi, eu fico imaginando que aquilo deve ter demorado horas, né? A gente vê a proclamação do Evangelho, acusou-os de resistir ao Espírito Santo e falaram, vocês são desobedientes, vocês desobedecem a lei. E aí, em Atos 7,58, as testemunhas, olha só o que eles fizeram. Eles deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E aí a gente vê que Estevão foi apedrejado, foi levado para fora da cidade. Eles pegaram as capas, né, as vestimentas de Estevão e colocaram nos pés de Saulo. E aí a gente já vê Saulo surgindo. Saulo, que vai ser Paulo, ele surge aqui. Olha só a união de Estevão com Saulo. Então a gente vê o seguinte, um novo mensageiro já estava sendo escolhido. Os propósitos de Deus, né? Não tem coincidência, não tem acaso. E naquele dia, exatamente naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E muitos foram aqui, dispersos.
Eles foram dispersos por toda a Judéia e por toda a Samaria. Percebem que não há acaso? Que tudo está nas mãos de Deus? Percebem a soberania de Deus? Em que a morte desse homem, ela na realidade, ela teve o quê? Um grande propósito nas mãos de Deus, né? E é o que a gente observa na vida de Estevão é o seguinte: até no momento final da sua vida, ele ora pelos seus perseguidores, né? Por aquelas pessoas que estavam ali maltratando ele. E isso está em Atos o quê? 59, Atos 7, 59 e 60. E lá diz o seguinte: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu, morreu. Então a gente vê que Cristo e Estevão, o que eles fazem? No momento final da vida deles, no término da vida, eles oram pelos seus perseguidores, né? E aí a gente, finalizando a nossa lição, a gente vê, não há informações sobre a origem de Estevão, nem sobre como ele alcançou sua fé em Jesus. Mas sabes que ele foi o primeiro mártir e a partir da sua morte começa uma grande dispersão e anunciação do evangelho por todo o mundo. É interessante como são os propósitos divinos. Muitas vezes nós não entendemos. Aquelas pessoas que estavam ali possivelmente não entenderam a morte de Estevão, mas ela tinha todo um propósito, ela tinha todo um significado. E no nosso momento musical, nós vamos cantar um hino 155 do cantor cristão, O Grande Amigo. Bem, no nosso momento de intercessão, nesse momento tão importante da nossa vida, da nossa EBD, nós vamos primeiro agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Nós com certeza temos bênçãos e bênçãos para agradecer a Deus. Vamos orar pelo nosso Brasil. Nosso país necessita muito do nosso clamor.
o nosso presidente, os nossos dirigentes, pela nossa economia, por esse momento difícil que estamos passando, por essa situação toda em que vive o nosso país. Vamos orar pelos nossos missionários. Vamos começar orando pelos missionários da nossa igreja. O Daniel e a Magda na cidade de Paracatu, esse grande ministério, pela família deles, né? Vamos orar pelo Tiago e pela Isabelle lá em São Paulo, na Cristolândia. Nós temos a Ana Paula lá em Manaus, ela, o marido, o filho. Vamos orar pelos nossos os missionários que estão relacionados à nossa igreja. E pelos missionários, né, que estão aí, levando a mensagem, semeando o evangelho. Vamos orar pelas nossas famílias. Nós temos que sempre clamar pelas nossas famílias. Vamos orar para que Deus abençoe, para que Deus nos fortaleça e nos capacite para lidar com as situações que surgem e que a gente tem que fazer toda a diferença no nosso meio. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas, pelos ministérios, pela nova diretoria, pelos diáconos, pelas pessoas que assumiram cargos, para que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. Vamos orar pelo nosso querido pastor Valquimar, ele, a Lídia, a Laís e o Saulo, para que Deus abençoe-os, para que dê a eles paz, sabedoria, cuide da saúde de cada um deles e para que eles realmente possam fazer toda a diferença em nosso meio. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, pelas ofertas que nós estamos dando, né? Pelas pessoas que estão dizimando e para que as pessoas que no momento não estão fazendo, para que elas possam fazer num tempo bem oportuno. Vamos orar pelos grupos musicais. Nós temos a nossa igreja, coro, conjuntos musicais, para que Deus possa estar abençoando cada um de nós, né? E para que Deus possa realmente fazer a obra, né? Que nós possamos, através do cântico e da música, levar o evangelho, anunciar a palavra. Vamos orar pelos nossos idosos, pelos nossos enfermos. Vamos orar para que Deus possa estar abençoando a cada um deles e abençoando aquelas pessoas que cuidam dos idosos e dos enfermos. E vamos, queridos, clamar pelo nosso bairro Padre Eustáquio. Nós estamos aqui, na Rua Itororó, para que possamos fazer toda a diferença onde estamos. Que a palavra possa chegar aos nossos vizinhos. E para que possamos ter uma boa marca nesse bairro onde nós estamos. Que Deus nos abençoe e uma boa semana. Até breve.